fácil, né? Você está sem golfinho. Ninguém com a boca, golfinho. Quer ver uma coisa que todo mundo... Por exemplo, comprar DVD pirata. Bom, eu sei que todo mundo sabe que é crime, por isso ninguém compra. É isso, ninguém compra. Por exemplo, fazer cola na escola, né, na faculdade, ninguém faz porque sabe que é crime, é criminalizado isso, tem uma lei. Né? Enfim, eu podia ficar aqui a noite inteira citando uma série de condutas que são criminalizadas e outras não. Mas por que uma é criminalizada e outra não? As mais graves são criminalizadas. Mais grave é criminalizada? Sim. Por exemplo, se eu entrar na casa de alguém e derrubar um vaso de samambaia, o vaso de samambaia cair no chão, é crime? Você matar alguém? É crime sim. É crime sim. Tem um crime descrito assim: maltratar planta ornamental em prédio alheio culposamente. Ou seja, derrubou o vaso de samambaia, é crime. Opa, espera aí. Então quer dizer que o legislador ele não escolhe as mais graves. O que leva o legislador a transformar uma conduta em crime? Aí vem o que o Nilo falou, a questão ideológica, a questão política. Então, por motivações políticas e ideológicas, se resolve tratar uma conduta como crime. Então, o que a gente tem que entender que nesse processo de criminalização é uma questão de opção do Estado. O Estado opta por criminalizar. Chegamos na questão das drogas. O Estado, em algum momento, resolveu criminalizar as drogas. Entendendo, vamos ser aqui bastante ingênuos e bastante condescendentes com o Estado. O Estado entendeu que nós tínhamos um grande problema social para ser enfrentado, que era o problema das drogas, e resolveu encontrar um remédio para resolver esse problema. E o remédio chama-se criminalização. E entendeu, então, na minha visão ingênua, de que criminalizando ia resolver os problemas. Mas o Estado pode fazer isso, escolhendo condutas e criminalizando? É esse o ponto que eu queria chegar com vocês. Eu vou ser bastante rápido, para que vocês possam falar, para que os outros possam falar também, mas numa visão essencialmente jurídica sobre isso. Sob as influências de um Estado de direito democrático, um Estado que se diz de direito, que se diz uma democracia, quando o legislador vai eleger essa ou aquela conduta para criminalizar, ou depois que ele criminaliza para manter como crime, ele tem que seguir alguns princípios democráticos constitucionais. São vários. Eu vou citar três apenas três. Eu já tenho feito isso várias vezes, muita vez, todo lugar onde eu vou eu digo isso, porque as pessoas precisam aprender isso, precisam entender isso, que é a minha contribuição pela visão jurídica da coisa. Então, o primeiro princípio, são três princípios. O primeiro princípio diz o seguinte: sempre que o legislador vai escolher uma conduta como criminosa ou depois criminalizar, ele deve perguntar princípio da idoneidade. Ou seja, criminalizar a conduta é útil ou foi útil? Então a pergunta que eu faço a vocês é essa: a criminalização das drogas foi útil para resolver esse problema das drogas? 40 anos depois, todos e todas aqui sabem perfeitamente que o resultado é pífio, desastroso, ou pior, ficou pior a emenda que o soneto. As consequências são muito piores do que eram quando a droga não era vista. Aliás, essa questão das drogas é uma coisa muito interessante, porque a primeira guerra que houve com relação às drogas foi para manter o comércio das drogas. A guerra do ópio. A guerra do ópio foi feita para manter o comércio das drogas. E não o contrário. Não é uma coisa assim meio maluca, eles ficam sem entender bem o que acontece. Mas enfim, princípio da idoneidade. Precisa ser idôneo, precisa ser útil. E não está sendo útil. Ou seja, você sabe quanto os Estados Unidos gastou nesses últimos 40 anos no combate à guerra das drogas? trilhões de dólares. Sabe quantas pessoas foram presas nos Estados Unidos no combate às drogas nos últimos 39, 40 anos? 39 milhões de pessoas. E o que aconteceu? Piorou. Né? Um dado só: o preço de qualquer droga caiu. Por quê? Lei da oferta e da procura, não precisa ser muito longe. Ou seja, aumentou a droga, piorou a qualidade, inventaram um monte de porcaria para colocar nas leis. Só piorou. Então não deu certo. Segundo princípio,
Princípio da racionalidade. Isso é bastante jurídico, mas dá para explicar. Uma conduta só deve ser mantida como criminosa. Para manter uma conduta criminosa, nós temos que sopesar os resultados dessa criminalização e saber se os frutos dela são melhores ou piores do que o próprio problema que eu tentava enfrentar. É mais ou menos como a Maria Lúcia Caran disse ali. Eu tenho um sujeito que vai procurar um médico com uma dor de cabeça. Tem médico que acha que tem que cortar a cabeça. Você corta a cabeça, acaba a dor de cabeça. É genial isso. Vai cortar o cabelo, pegar a cabeça, não tem dor de cabeça. Bom, tem outros que acham que tem que fazer agulha, né? Tem que botar agulha lá, umas agulhas. Tem outros que tem que dar aspirina, paracetamol. Tem outros que acham que tem que fazer uma cirurgia, tirar meio metade do cérebro. Enfim, há uma série de medidas. Mas o fato é o seguinte, o médico opta por um remédio, o sujeito começa a tomar o remédio. Uma semana depois ele volta, o pé dele caiu por causa do remédio. Está sem pé. A dor de cabeça não pode nem sem pé. Aí aumenta a dose. Aí ele vai cair a mão dele. O cara começa a morrer por causa do remédio e não por causa da dor de cabeça. Ou seja, os males causados pelo medicamento são maiores do que a própria enfermidade que ele está buscando criar. Com as drogas, não é assim que acontece? Então, tudo que tem sido feito para combater as drogas tem piorado o problema. Tem piorado o problema. Isso está ficando uma coisa absolutamente incontestável. É difícil você encontrar alguém que consiga contestar isso. A situação antes da criminalização era uma, hoje é 10 vezes pior. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então não resolve. Terceiro problema, terceiro princípio, o princípio da subsidiariedade. Vocês ouviram lá os doutrinadores, lá, os juristas falarem. O direito penal é o instrumento da porrada do Estado. O Estado só abre mão, só lança a mão do direito penal quando ele não tem alternativa e ele parte para a agressão, parte para a violência. É mais ou menos como o pai que não sabe como educar o filho, parte para a cintada. Tranca no quarto, dá cintada, bate. É isso, o Estado faz isso. Quando ele não sabe controlar alguma coisa, ele parte do direito penal, parte para a ignorância, parte para a porrada. É isso? Pois bem. Será que existe outra forma de enfrentar esse problema? Se nós tivermos outra forma de enfrentar o problema, nós temos que deixar a porrada para o fim, quando não tiver mais o que fazer. Aliás, isso é uma nota do direito penal. O direito penal, eu estou conhecido disso, depois de tantos anos trabalhando com isso diariamente. O direito penal é a prova do fracasso da sociedade. Sempre que nós lançamos mão do direito penal é porque nós reconhecemos que fracassamos e não sabemos o que fazer, não temos alternativa, então nós apelamos ao sistema penal. Ah, então vamos prender. Não estamos fazendo, então vamos prender, vamos bater, vamos criminalizar. Ou seja, é o fracasso. Uma sociedade ela é mais civilizada quanto mais ela se afasta do direito penal. E nas drogas é a mesma coisa. Será que nós não temos outras medidas para enfrentar esse problema? E é evidente que temos. Basta falarmos em política pública, acolhimento, regulamentação. Ou seja, nós temos muitas formas de enfrentar esse problema fora do sistema criminal, fora do sistema das drogas, fora do sistema de cadeia, prisão, repressão, proibição. Então, apenas olhando sobre esse aspecto, nesses três princípios, vocês percebem que a criminalização das drogas, ela viola esses três princípios constitucionais. Portanto, a criminalização das drogas é inconstitucional, viola princípios constitucionais. Tá? Independentemente até dessa discussão se faz mal, se faz bem, se é bom, se é ruim, não quero nem entrar nesse aspecto, nós podemos discutir depois esses outros aspectos. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa visão jurídica, que precisa ser aprendida e precisa ser fixada, para que vocês tenham também esse argumento de enfrentamento dessa questão. Júlio? Bom, boa noite, gente. Valeu aí pela presença de todos, pelo convite da Casa da Cidade. Eu sou o Júlio, eu sou jornalista e agora, há um mês atrás, defendi meu mestrado em História. Meu orientador é o Henrique Carneiro, foi o Henrique Carneiro, com uma dissertação sobre drogas e história
Drogas e Esquerda no Brasil, que eu vou comentar rapidamente. Eu também faço parte do coletivo Desentorpecendo a Razão, o DAR, que é um grupo que nasceu há cerca de 4 anos, a partir da Marcha da Maconha, que segue como um dos organizadores da Marcha da Maconha. Mais recentemente a gente faz parte também da Frente de Drogas e Direitos Humanos, de uma dessas articulações aí que a gente pode conversar mais para frente sobre o caso. Mas, comentando rapidamente o meu objeto de pesquisa, a minha dissertação chama-se Camaradas Caretas, né? Drogas e Esquerda no Brasil. E pelo título dá para imaginar mais ou menos ali, mas eu dividi ela em 2 partes, né? A primeira parte chamada o proibicionismo e a segunda chamada Drogas e Esquerda no Brasil, né? Essa primeira parte eu fiz basicamente o que foi colocado aqui no filme em outros termos, mas não tanto, e pelo José Henrique também. Como eu estava defendendo, minha hipótese de trabalho era que a esquerda jamais teve a devida atenção ou o devido enfoque para a questão das drogas, eu fiz uma primeira introdução, dividida em 2 capítulos, tentando explicar basicamente porque eu considero essa uma questão relevante, sobretudo para as pessoas preocupadas com ideais de transformação, de justiça, de um mundo, de outro mundo possível, né? Então, tem 2 capítulos, um sobre a origem e o histórico do proibicionismo, né? Essa importante ressalva que o filme faz, que é sempre bom deixar claro que as drogas, a alteração de consciência, ela data de tempos imemoriais, ela sempre esteve ao lado da humanidade, e há vestígios, por exemplo, de alucinógenos na América do Sul de há cerca de 11 mil anos atrás. Todas as culturas têm, inclusive houve por muito tempo uma indistinção entre a alimentação e a alteração de consciência, uma série de coisas, e que o proibicionismo data de muito recente. O filme apareceu ali naquela letrinha, estava meio ruim de ler, mas que citava ali a Conferência de Haia de 1912, né? Então a proibição se implementa de fato a partir do começo, já a segunda década do século XX, né? Então, ou seja, são 100 anos contra quantos mil anos ou de outras formas de relação. Isso não quer dizer que não houvesse nenhum controle, outras formas de controle, né? Os controles sociais, os autocontroles, outros tipos de lógica para se lidar. Então, busco fazer um pouco isso que o Wittgen falou, né? As origens da proibição como concentradas nos Estados Unidos e concentradas em discursos racistas, discursos xenófobos e interesses econômicos e políticos claros, e sobretudo com esse novo ciclo da guerra da política de criminalização, que é a chamada guerra às drogas, né? Nixon e Reagan, que endurece mesmo essa política, num período que não por coincidência, o período de fim da Guerra Fria, né? Em que os Estados Unidos deixavam de ter o seu inimigo vermelho e vinha bem a calhar um inimigo que fosse tanto interno quanto externo, né? Então, as políticas de criminalização das drogas entrando nesse sentido. E na América Latina um processo muito parecido, o fim das ditaduras e a mudança também do inimigo público, do guerrilheiro, para o traficante, também esse mesmo processo, né? Então, por isso que o Torres fala em 40 anos, essa nova etapa da guerra às drogas, né? E aí depois estudo um pouco das consequências políticas, sociais disso, que eu acho que esse filme dá bastante conta, a questão da gestão da delinquência útil, da gestão diferencial das ilegalidades, né? De como a criminalização ela é seletiva e inclusive não só seletiva sobre setores sociais, né? Mas inclusive sobre determinadas substâncias psicoativas e sobre outras não, né? Para os remédios, o tabaco, o álcool, etc. Né? E aí passo para a minha outra parte, que acho que é a contribuição mais relevante do meu trabalho, uma análise um pouco mais detida sobre a questão da relação entre drogas e esquerda no Brasil, né? Eu tomo como marco 1961, meu trabalho vai de 61 para frente só, que é o ano da Convenção Única da ONU, de 61, que é o marco internacional atual das drogas, também é o ano dos primeiros rachas do Partido Comunista Brasileiro, né? E que é considerado por alguns estudiosos como o nascimento aí de uma nova esquerda, né? Que depois, sobretudo, se forma a esquerda armada, etc. Então aí eu acabo dividindo isso em 4 capítulos, né? Eu pensava em fazer uma análise mais por organizações, eu acabei fazendo mais por período, que seria basicamente em anos 60, 70, 80 e depois os anos 2000. Então, rapidamente, só pincelando isso, se vocês acharem interessante, a gente discute algumas outras questões mais pra frente.
Mas os anos 60 é o que eu chamo da esquerda armada e disciplinada, né? Então era, sobretudo por conta da ditadura, mas não só, né? Eu desenvolvo aqui coisas que vêm já desde do Partido Comunista, dos anos 20, 30, um ideal muito grande de ingerência na vida privada dos militantes, o ideal de sacrifício sendo colocado como importante, né? O sacrifício militante, a disciplina, e que isso se agrava muito com o golpe militar e com a opção da luta armada hegemônica dentro da esquerda, né? Então, uma esquerda militar e hierarquizada, que valorizava muito o sacrifício e que via na moral, que tem a moral guerrilheira como contraponto às demandas de liberdades individuais, de uso do próprio corpo, etc. E que essa polarização acaba se dando mais entre o pessoal da luta armada e o que se chamou, sobretudo por parte da própria esquerda, do desbunde, né? As pessoas que eram mais os hippies, vistos como alienados, o recurso à alteração de consciência visto como alienação, etc. Sem que em nenhum momento fosse feita essa problematização final aí do item, né? Da diferença entre drogas e proibição das drogas, né? Uma confusão aí, às vezes propositada, inclusive entre essas duas questões, né? Nos anos 70, aí eu qualifico esse capítulo como a transição da esquerda armada para a esquerda alternativa, né? Então, a partir dos anos 70, surge que alguns autores consideram a esquerda alternativa, o feminismo, depois o movimento negro, o movimento homossexual, que são grupos que nascem com referência na esquerda, mas que buscam discutir outras questões, a questão do prazer, a questão do próprio corpo, a questão das liberdades individuais e das opressões específicas, né? Discussões que vão além da opressão de classe, da dicotomia de classe, etc. Mas o que eu também mostro nesse capítulo é que, no caso do feminismo e do movimento negro e do movimento homossexual, apesar dessa preocupação com essas questões ser bastante próxima do que se discute nos movimentos antiproibicionistas, não havia formulação também sobre a questão das drogas em nenhum desses ramos da esquerda, né? Então, não era um problema considerado relevante mesmo nos anos 70, sendo aí o momento auge da contracultura, da discussão internacional sobre drogas, etc., né? Isso não chegou a fazer parte do dia a dia dessas organizações também. E aí, os anos 80, que é um capítulo basicamente foco principal no PT, né, a coisa mais importante, mais marcante dos anos 80, mas também tem um outro elemento que eu acho interessante, que é o nascimento mesmo, a consolidação do que hoje a gente olha para trás e que chama do movimento antiproibicionista, né, os primeiros grupos de pessoas que começaram a tentar se organizar para questionar a proibição das drogas, né? Pessoas, sobretudo mais jovens, ligadas a movimentos estudantis, ligadas de alguma forma ao PT, e que tinham grande influência e grande inspiração nessa esquerda alternativa dos anos 70, no feminismo, no movimento gay, no movimento negro, mas que também procuravam retomar esse lado contracultural que ficou meio esquecido por esses grupos, né? O lado da contestação desse aspecto, da discussão sobre o livre alterar da sua mente, das suas possibilidades, e sobre a discussão das políticas de drogas, né? Como as políticas de drogas estavam piorando a situação que elas supostamente buscavam levar, né? Mas fora isso, alguns desses grupos eram parte quase pessoas, né? Grupos muito pequenos de São Paulo, Rio de Janeiro, um pessoal em Porto Alegre, alguns eram parte do PT, né? Mas a exposição que eu faço aqui também, dentro do PT, isso era uma discussão pouquíssimo presente, né? Faço uma análise das resoluções, das questões, das vezes que aparece a questão das drogas no Congresso, das formas como isso acontecia, e também da forma como alguns grupos trotskistas lidavam com isso, né? Como a Convergência Socialista, que eu chamei aqui de Convergência Proibicionista, e um outro grupo, o OSI, também, que eram grupos que legislavam especificamente sobre isso e de forma proibicionista, proibindo os militantes de consumirem, de portarem drogas nas suas casas, uma série de restrições que mostravam ainda essa forma de ver que vieram dos anos 60, né? De encarar a questão como sob o ponto de vista da segurança, estamos na mesma segurança, e sob o ponto de vista de alienação, de fuga da realidade, de
de que o uso das drogas retira as pessoas da luta, da transformação social, uma série dessas questões, e passando um pouco longe da análise dos impactos da proibição, né? Mas, ao mesmo tempo, interessante que, mesmo dentro do PT, a Prefeitura de Santos, por exemplo, foi uma gestão precursora, né, na questão da redução de danos, né? Na implementação, ou na tentativa de implementação da redução de danos, acabaram sendo proibidos pela Justiça. Não chegaram a implementar um programa, mas fizeram um programa, era uma gestão que tinha relação com a discussão antimanicomial, fechou manicômios, e etc. Então, ao mesmo tempo, expõe a questão de pessoas, algumas personalidades do PT que discutiam essas questões, o próprio Suplicy nos anos 80, Eugênio Butti, umas pessoas, mas nunca foi também uma questão que foi presente no partido nos anos 80, né? Em 90 e também passa um pouco por essa questão dentro do MST, a questão também não é muito diferente. E aí, por fim, o capítulo dos anos 2000 para frente, que ele tem uma interrogação no título chamado Tempo de Mudança, né? Então aí eu faço algumas considerações a respeito de que eu tinha partido da hipótese em 2010, quando entrei no meu mestrado, que ia fazer uma análise sobre como a esquerda é careta, mas eu acho que ainda é sobre isso meu trabalho, mas apontando que hoje em dia isso não é tão assim mais como era antigamente, né? Então, sobretudo por conta da consolidação do debate, né, no cenário público, da consolidação da Marcha da Maconha como um movimento social bastante importante no Brasil, né? Ano passado a marcha aconteceu em 37 cidades, é um movimento bastante relevante. Isso acabou influenciando, tem pessoas que são da Marcha da Maconha, são de organizações de esquerda, isso acabou transformando um pouco. Então eu discuto um pouco essas questões, tomo as eleições presidenciais de 2010 como um exemplo disso, de como teve os candidatos de esquerda já com posições mais abertas, o Plínio, o pessoal defendendo a legalização da maconha, por exemplo, o candidato do PSTU defendendo a legalização de todas as drogas, e discuto como no PT isso também avançou, mesmo que ainda é uma questão restrita, bastante restrita à juventude, mas também colocada num outro patamar, né? Então, aí a consideração que eu faço nesse momento é que, ainda assim, também discuto algumas figuras emblemáticas aí do proibicionismo de esquerda, né, Luiz Helena, essas coisas. Mas como, mesmo no interior da esquerda, isso também é uma discussão que tem sido colocada já em outros termos, né? E como isso aponta para uma possibilidade de um maior entendimento e de uma maior sensibilidade para a discussão em relação a conexão entre a discussão da proibição das drogas e a discussão de uma série de outros aspectos que sempre foram bandeiras históricas da esquerda, né? E que são bandeiras presentes no momento, criminalização da pobreza, racismo e genocídio dos pobres, uma série de outras discussões, né? Então, acho que era basicamente isso, depois a gente pode conversar mais com mais gente para falar. Lígia, alguém quer mais? Boa noite, gente. Meu nome é Márcio, sou Márcio Rosa, eu sou chefe de gabinete do Investo, do Gabinete do Sol, aqui da capital, e antes de eu entrar no contato do Toninho, eu era assessor do Ivan Valente, que há pouco estava junto com o Paulo Teixeira, debatendo com o Osmar Terra e tal, sobre a atualização da política de drogas. Eu queria fazer 3 comentários. Assim. Um primeiro sobre a fala como se eu chamo mesmo? Desculpa. Torres. Ele colocou alguns critérios que deveriam balizar a prática do legislador, quer dizer, a hora que o cara vai fazer uma lei, quais critérios que ele deveria levar em consideração e tal. Eu vou contar talvez o outro lado. Eu não penso em nada disso. Eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Uma assim, o debate de drogas e o proibicionismo tem um forte apelo popular. Por questões educacionais, inclusive pela violência envolvida e tal, então tem um forte apelo popular. E daí deriva uma certa pressão, inclusive. Agora, por outro lado, eu acho que existe uma coisa que é o seguinte, uma disposição eu vou dizer de 2 modos. Uma disposição de
dizer, acontece alguma coisa na sociedade e os vereadores, os deputados acham que são obrigados a, no próximo momento, sem saber nada sobre o assunto, colocar alguma lei naquela direção. Se a gente olhar, se fizer um levantamento no site da Câmara, depois que começou essa história de baile funk na periferia, por exemplo, tem 380 projetos diferentes, ou nem tão diferentes entre si, porque todos proíbem. Então tem uma certa disposição, assim, não é nem de mostrar serviço, mas de dizer, olha, há essa proteção social, então eu preciso fazer alguma coisa e a solução é proibir. E tem uma outra coisa que eu vou aproveitar desse ambiente mais tranquilo aqui, que é um aumento da chatice no mundo. Eu acho que, se pegar, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, aí, a última Câmara eleita, você tem uma direita raivosa, Coronel Telhada, Coronel Camilo, eu entro lá dentro e fico com medo de eu ser preso, não conseguir sair nem de dentro da Câmara. Coronel Telhada, Coronel Camilo, delegado isso, delegado aquilo. Então você tem uma certa direita que está preocupada com a ordem. E a ordem é esta ordem que está existindo aí, nós precisamos garantir a ordem na porrada ou se valendo de outros instrumentos que eu vou comentar em breve. Tem um avanço também de outros setores, então, por exemplo, a bancada evangélica, eles estão convencidos no vereador G. Madeira, por exemplo. Ele está convencido de que ele tem uma missão divina de resgatar os pobres dos jovens do mundo das drogas. Então, ele tem uma série de iniciativas dessa ordem. A Câmara Municipal, pela sua atribuição, ela não pode legislar sobre penas, ela não legisla sobre a polícia, ela não é do âmbito dela. Então, o que eles fazem? Programas municipais de aula na escola de proibição de drogas, passar um filme antes, passar um curta-metragem antes do filme no cinema. Então eu acho que além da criminalização, eu acho que existe uma outra coisa vigente aí, que eu estou chamando do aumento da chatice do mundo, que faz com que o legislador pense que ele precisa também doutrinar as pessoas. E o ideal é fazer isso desde a mais tenra infância. Então eu fiz uma breve busca aqui na página da Câmara, de 2000 para frente. Semana vereador e de diversos partidos. Eu não vou ficar falando aqui, porque eu também não quero ficar. Todas as pessoas podem fazer a sua busca aqui na página da Câmara e tiram suas próprias conclusões. Semana Municipal de Prevenção e Conscientização ao Uso de Drogas. Criação de comissão de saúde especializada em usuários de drogas para atendimento de vítima. Obrigatória exibição de vídeos educativos antidrogas. Destina 1% da receita para atividades educacionais de combate às drogas. Padrões de parâmetros de atuação preventiva no combate ao entorpecente no ambiente escolar. Diretrizes para a implantação da política municipal de drogas nas subprefeituras e nas escolas. Então, a prefeitura se vale. Os vereadores acham que é importante ter programas de convencimento das pessoas, porque a criminalização, antes mesmo de chegar no ponto da criminalização propriamente dita, você já incute determinados valores, e você já desde a escola, já desde a mais tenra infância. Então eu estou me sentindo assim, um péssimo pai, que eu trouxe o meu filho aqui, além de estar esse frio, ainda vem trazer ele aqui nesse ambiente de antiproibicionismo. Então, acho que preciso talvez algumas aulas dessa aqui que eles estão promovendo. Eu acho que eu deveria ter frequentado na adolescência. Aproveitar isso aqui e fazer um comentário que é o seguinte: nem toda a Câmara, assim como nem todo o Parlamento, é composto absolutamente de pessoas proibicionistas para tratar aqui do tema, e assim como também não é composto só de pessoas conservadoras. Eu não vou me referir só ao Toninho Vespo. Eu acho que, por exemplo, na Câmara de Vereadores de São Paulo, além do Toninho, teria o Orlando, um cara legal, a Juliana, o Nabil, mas não passa muito disso também, gente. Mesmo nos partidos de esquerda, tem esse problema que assim, não é da orientação política do cara, antes dele estar no partido de esquerda, ele tem os seus próprios valores e muitos deles acreditam, honestamente, o Júlio, na tese dele, demonstra e tal, honestamente acreditam que o ideal é proibir, corrigir anteriormente e tal. Então eu acho que tem os projetos de drogas versam sobre, em geral, criminalização, aumento da pena, tipificações diferentes, etc. E, por outro lado, uma deseducação. Então, ao invés de você oferecer para a pessoa condições de um juízo racional sobre os temas, você doutrina já desde a tenra infância.
fazer um agradecimento ao Coletivo DAR e ao Edley, que a Roberta foi lá nos ajudar, a gente quer botar uma emenda num desse aqui, por exemplo. Então eles querem passar um filme, do filminho, eles querem botar um filme antes de começar o cinema. Isso é um negócio puta chato, né? Você vai no cinema para assistir um filme, daí antes tem uma lição de moral. Então, ao invés, então a gente tentou também ver se a gente consegue entrar no debate e propor uma emenda sugerindo como deve ser o filme. Não é um filme de antiproibicionismo qualquer, estabelecer alguns critérios para isso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu pelo menos estou convencido que eu acho que é importante que a gente discute todos os espaços possíveis. Em alguns a gente tem mais dificuldade, em outros não. Com o crescimento da marcha da maconha, com outras iniciativas dessa área, eu acho que a gente consegue também por dentro dos espaços institucionais ter alguns avanços. Uma segunda coisa que eu quero comentar é o seguinte: as políticas públicas têm a ver também com uma determinada visão de mundo, não só sobre essa chatice e tal, mas sobre uma visão da política mesmo. Então eu tenho percebido alguns pontos críticos e algumas determinadas polarizações. Então eu estou dizendo isso pelo seguinte: tem o PL aí do Osmar Terra, que está em debate, que é bastante polêmico e, do meu ponto de vista, é um horror. Ele trata de questões como facilitar a internação compulsória, que além da violência não dá certo, e é uma judicialização da própria medicina, quer dizer, você como que prende a pessoa, você priva ela da liberdade para... Não entendo muito bem como funciona isso. Tem uma outra coisa que é o seguinte: o negócio da comunidade terapêutica. Para além da questão do Estado laico, eu não vejo que o Estado deva financiar a evangelização de outras pessoas, mas você também tem o problema do próprio funcionamento das comunidades terapêuticas. Muitas delas são muito ruins e maus tratos, e o cara era viciado em uma droga, ele entra lá e chapa o cara de remédio, ele passa a ser viciado em calmante e antidepressivo, né? Então, um outro tema, a judicialização do tratamento mesmo, e uma outra história assim, da classificação das drogas, qual que pode e não pode. E uma outra questão que eu acho que a gente podia discutir aqui também, que é assim: quem determina se você é traficante, se você é usuário? É o delegado? Então, no atual modelo, você não tem uma quantidade mínima que você pode cortar, e quem atribui isso é o delegado. O argumento mais conservador diz que por conta das circunstâncias você acaba... você pode determinar mais facilmente por conta da circunstância. Agora, por outro lado, o que a gente vê na prática é que isso acaba sendo um mecanismo de criminalizar a pobreza. Que você vai na delegacia, tem 80% dos presos são jovens, homens, negros da periferia. Então eu acho que isso é um debate que está aparecendo na sociedade. Tem esse terreno do Osmar Terra que eu queria comentar. Aqui em São Paulo, teve uma experiência catastrófica do Haddad, do Kassab, em parceria com o governo estadual, que queria fazer uma limpeza na Cracolândia. O Haddad deu uma mudada um pouco nisso, deu uma humanizada um pouco nisso. Eu fui ao Cracode pessoalmente para verificar um pouco das situações. O Cracode foi transformado numa clínica de internação, ainda que os próprios funcionários têm uma resistência e tal. A diretora do Cracode foi demitida. Então, o Cracode é um órgão estadual, né? Então tem algumas... mas tem uma certa parceria da prefeitura, então eu acho que, da nossa parte, inclusive como movimento social, também é importante a gente cobrar uma maior humanização do tratamento, mais investimentos e tal. E eu queria comentar uma última coisa, que é o seguinte: eu acho que tem alguns temas que se opõem. Um tema é o seguinte: eu acho que existe uma perspectiva de esquerda e direita, mas eu acho que talvez um pouco antes disso, isso não ser uma perspectiva assim, uma modernidade contra o obscurantismo. O debate de drogas, a legalização da droga, a descriminalização, o fato da política de drogas não ter dado certo, um juízo racional sobre isso recomendaria a mudança dos parâmetros que estão sendo aplicados atualmente, e não a sua manutenção e a sua... Quando ele falou aquilo, eu lembrei de outra coisa, que é da sanguessuga. Em 1500, 1300, você tratava o cara com sanguessuga. Daí não dá certo, você vai e bota mais um. Bota mais um, até que o cara morre de hemorragia, de tanta sanguessuga que está pendurado nele. Então eu acho que tem um pouco disso, e esse debate acaba tendo algumas consequências práticas. Quer dizer, qual é o modelo? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco nisso. Qual é o modelo que a gente aposta? Do ponto de vista das políticas públicas mesmo. Então eu acho que a gente tem respostas consolidadas. Um modelo que é um modelo que envolva redução de danos, que envolva condições para que essa política seja aplicada. Quer dizer, precisa investir no SUS.
não precisa fazer parceria público-privada, não precisa fazer convênio com comunidade terapêutica, precisa investir nas entidades que têm conhecimento sobre isso e principalmente no SUS, equipes multidisciplinares e programas de redução de danos. Isso eu acho que é um modo de abordar a questão que não é tão abstrato. Você consegue concretizar essas políticas em algumas ações, em algumas direções mais concretas. Isso. Bom. Eu sou a Lígia, eu faço parte do coletivo Marcha da Maconha e construo também a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. Estou até meio queimada, porque a gente estava em Brasília. Cheguei hoje, estou cansada. Eu vou colocar a questão que eu acho que é uma parte que o filme não aborda, que é a questão do encarceramento de mulheres. Hoje, 5% da população carcerária no Brasil, que é cerca de 28 mil pessoas, é composta por mulheres. A política de encarceramento das mulheres não tem uma estrutura física para existir, né? Porque, em geral, esses presídios são estruturas que eram cárceres masculinos e vão ser adaptados, muito mal adaptados para receber as mulheres. E, por exemplo, não tem nem itens de higiene básica da mulher como absorvente dentro dessas estruturas. E 70% das mulheres que são encarceradas hoje são por conta de tráfico de drogas. E a mulher no tráfico também vai cumprir um papel de maior exposição, vai ganhar menos, no geral elas são mulas, então elas transportam droga no próprio corpo, né? E a gente da marcha também tem essa perspectiva de não apenas a questão da mulher encarcerada, mas a reivindicação das drogas também tange o direito ao próprio corpo, que é você poder usar substâncias alteradoras de consciência ao ter essa decisão autonomamente, não enquanto o Estado proíbe que você possa fazer isso, que na prática a gente sabe que a gente usa, encontra, é acessível. E nesse aspecto também tange a pauta feminista de reivindicação do aborto, que também é uma autonomia ao próprio corpo, você ter direito a fazer um aborto seguro pelo SUS, que a gente também sabe que enquanto se você tiver dinheiro para fazer um aborto seguro, você vai numa clínica particular e faz um aborto seguro. Se você não tiver, você vai passar por um processo extremamente traumático, doloroso, enfim. E também, eu creio que tanja também a questão da pauta homossexual no direito ao próprio corpo, quando você vai falar, por exemplo, de tanto na legalização do casamento gay, na aceitação disso, quanto pela própria PL 622 de criminalização da homofobia, porque a gente sabe bem que é perigoso você sair na rua com seu companheiro, que você pode ser, em potencial, uma vítima de violência. Um outro ponto que eu queria falar é com relação a essa que ele acabou de dizer, inclusive, dos mega, que é uma leitura que eu faço, que acho que pode ser consensual. Os mega eventos da Copa trazem essa necessidade de um Estado higienizar, né, a cidade. E ao invés de ter uma política que trate a questão como um problema de saúde pública, que é o que ele apontou também, de ter o SUS que vá amparar essas pessoas, os usuários são marginalizados, a política de dor e sofrimento do Casal em 2012 foi uma política no sentido o esquema da polícia era fazer com que os usuários ficassem perambulando pela cidade exaustivamente, ao invés de tratar como um problema de saúde pública e oferecer tratamento. Outra questão é que as comunidades terapêuticas em internação compulsória, elas não têm um estudo que aponte para, por exemplo, quanto tempo é necessário para o usuário ficar preso para um período de desintoxicação. Quem determina isso? Então, no geral, eles internam os usuários, o usuário fica um mês em tratamento e aí o grande problema ele é jogado novamente na rua, né? Então não aponta como uma solução, porque o problema dessas pessoas não é o crack, é a pobreza. Elas estão nessa situação justamente porque elas já estão à margem dentro desse sistema.
E outra questão que eu queria apontar é justamente, enquanto coletivo, porque a marcha é um movimento aberto, qualquer pessoa pode ir nas reuniões, inclusive amanhã às 2h15, né? A gente vai ter uma reunião no MASP e depois uma panfletagem. Então a gente tem posicionamentos políticos dentro da marcha, diferentes, cada pessoa pode ir lá e se posicionar. Eu sou a favor, por exemplo, da legalização estatal, porque eu acho muito perigoso você deixar, por exemplo, você vai criar um mercado de drogas no âmbito privado, e aí a gente sabe muito bem que o próprio empresariado cria a demanda, e, enfim, é uma questão de como vai ser o acesso, né, para a droga. E acho que é nesse sentido, a gente tem que começar a pensar em que tipos de políticas a gente quer que sejam aplicadas. E é isso. A marcha da maconha dia 8 de junho, vai ser às 14 horas, todos lá no mar. Sim, Thaisa. Eu vou falar rapidamente porque eu fui avisada quando eu cheguei aqui que pediram para falar um pouquinho. A gente tinha pensado no Paulo Teixeira, que vir hoje, que foi muito José Torres, e ele não podia estar. Então eu vou falar um pouquinho, vou complementar antes um pouquinho do que a Lígia falou, do porquê que esse evento aqui hoje, e de como que a marcha está tentando, não necessariamente conseguindo, dinheiro para financiar a própria marcha, né? Esse ano, como uma forma de financiar a marcha, estamos buscando também fazer venda de cervejas, afinal é uma droga lista que a gente pode vender, né? E tentar um lucro em cima disso, então provavelmente vão acontecer. Provavelmente vão acontecer mais algumas festas, e vender cerveja é um dos modos que a gente está tentando achar aí para conseguir arrecadar algum capital, né? E aí, sempre casando com o debate, porque também só vender cerveja e fazer festa a gente pode fazer isso por qualquer motivo. Então, acho que é isso que é importante. Então, bebam sem moderação. Mas vamos beber, né? Senão os companheiros colocaram a não ser prejuízo. Queria falar um pouquinho da questão da maconha e também das outras drogas como questão do preconceito. Eu vejo hoje muitos dos fumantes, né, de maconha especificamente, que tem preconceito com os usuários de outras drogas. E muito. Então a maconha, que já, para quem não usa, já é tratada com muito preconceito. Os próprios maconheiros, usuários de maconha, se acham na posição de poder apontar o dedo para quem usa cocaína ou para quem usa crack, outras drogas que sofrem ainda mais preconceito na sociedade. Eu acho que isso é um fator importante a gente olhar e pensar como que esse cara que por muitos outros também já aponta o dedo para ele, como que ele se dá esse direito de apontar o dedo para os outros, né? E eu acho que isso está longe de buscar entendimento, ou porque, no meu ponto de vista, a luta tem que ser geral. A questão da maconha eu acho que é um dos casos mais fáceis no sentido que ela realmente causa pouquíssimos danos, como a gente viu no filme, né? E além disso é aquela coisa inexplicável. Por que é proibida, afinal, né? Tirando a questão do cânhamo, por que ela é proibida? Passada a legalização da maconha, que na minha opinião tende a vir mais facilmente, justamente por essa explicação, ficará todos os problemas das outras drogas, né? E que aí eu acho que reside no principal problema, apontado por alguns aqui na conversa, que é do Estado regular, se achar no direito de ir lá e impor algo para a sociedade. Então eu acho que é bem complicado e assim, acho que estrategicamente muitas vezes a gente dissocia, né, a luta, como a marcha da maconha, apesar de acho que os organizadores da marcha têm uma visão muito mais de legalizar tudo, de fazer esse debate na questão do Estado. A grande maioria, os 3, 4, 5 mil, 8 mil que vão na marcha, querem legalizar o seu para fumar. E ainda assim, na marcha passada, ainda já vi muitas coisas assim, de empresas, de capitalização mesmo, né, de negócio. Então vamos vender seda, vamos vender, porque o preconceito é social, mas mercadológico não. Todo mundo que for na galeria do rock, na galeria do reggae, vai conseguir bong, vai conseguir cholador, vai conseguir seda em qualquer banda. Então eu acho que é um pouco para a gente pensar isso, né? Como que fazer esse debate, sendo que muitos fumantes têm preconceito com outros usuários, sendo que sofrem muito preconceito. Bom, por que eu escolhi, né? Qual foi minha escolha? Assim, foi, na verdade, ver que não tinha isso dentro do PT, a ausência do partido levar esse debate. O Paulo foi apontado aqui algumas vezes como o cara que faz o debate,
Mas é isso, é o Paulo. No próprio PL do Osmar Terra, o Paulo votou contra, mas alguns parlamentares do PT votaram a favor. Assim como em questões pontuais tem isso, né? Alguns parlamentares se posicionando do jeito que a gente acha bacana e outros fudendo tudo, falar a real, assim. Então, como levar isso, né, para o partido de forma institucional? Como essa discussão não seja só daquele militante bacana ali e tal, e sim o partido gerar algo que seja bacana no sentido de avançar, não ser criminalizar, se disputar realmente a hegemonia da sociedade. E aí, junto com o Eduardo, que está ali tentando vender as cervejas, a gente... Bom, o que a gente faz, o que a gente faz? A via que a gente achou hoje, que até foi apontada pelo Júlio, é via juventude do PT. Eu não acho que isso vai resolver, eu acho que tem que ser diferentes idades, diferentes pessoas do PT e, obviamente, fora do PT, mas falando aqui especificamente com o PT, querendo debater esse tema e vendo a importância desse tema. Então, hoje a gente está buscando, talvez, uma sistematização do que muitos militantes do PT já atuam em diversas frentes ou diversas lutas. Por exemplo, na luta antimanicomial, da criminalização da pobreza. Então, ver essas pessoas que estão produzindo individualmente, tanto no campo do trabalho quanto da academia, e que, por não achar esse espaço no PT, como sistematizar isso e ser algo que mudou o partido também, que eu acho que hoje é um partido que tem condições de agregar ao tema, se não for sabendo, claro, que dentro do partido tem visões muito contrárias e muito contra, e como, né, um partido tão grande, como equacionar tudo isso. Também a questão do movimento social, que até, acho que foi o Júlio que apontava pedindo a questão do MST, a questão de alguns movimentos que são completamente contrários, né, por terem ali na ponta, muitas vezes na favela, o tráfico presente e ser tão difícil equacionar isso. Como o Márcio Rosa falou, questão educacional, o tráfico é ruim, drogas são ruins. Então, como, né, fazer esse debate num partido onde tem tanto movimento social, sendo que eu acho que o movimento social é fundamental, que compre essa luta, e como fazer comprar essa luta, né? Então, a gente optou por ter um núcleo que discuta drogas no PT, tentando fazer isso e sabendo que é difícil. A gente fez uma reunião com poucas pessoas, e essas poucas pessoas a gente tirou a tarefa, menos ainda que fazem a tarefa, né? Que acho que é geral, assim, nas questões da militância. E, claro, todos estão convidados, quem quiser participar do núcleo, e acho que principalmente, pensando que a marcha é daqui a alguns dias, né, nem menos de 2 meses aí, quem quiser estar presente na reunião da marcha, muito importante, amanhã vai acontecer. Na questão da maconha especificamente, essa visão do Estado eu acho que é fundamental agregar na luta, porque senão legaliza-se maconha e o problema não está resolvido, está longe de ser resolvido. Então, assim, o debate de quanto o Estado tem direito de interferir ou não tem que estar presente, apesar de não ter consenso nele, né, no que se deve estar presente ou não, mas para não dissociar, apesar dessa estratégia. E como o Júlio colocou, da marcha ter se espalhado em 27 cidades, esse ano eu recebi a notícia super feliz que vai ter uma marcha internacional no Brasil, né? Ali na fronteira, em Foz do Iguaçu. A marcha de Foz do Iguaçu vai acontecer na fronteira envolvendo 3 países, praticamente. Marcha brasileira internacional, uma coisa bem bacana aí que vai acontecer. Né? Mas está pipocando, assim, e gente no Brasil inteiro, eu estou aqui numa cidade pequenininha, eu quero começar a marcha, como que eu faço? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que bom, só mais uma, virando aqui, como que é a questão as drogas como visão alienante, né? Está alienando a sociedade, está alienando a juventude. Quando eu comecei a fazer esse debate e tal, eu me deparei com companheiros do trabalho, uma corrente do PT, companheiro ali na luta de hora para não, eu sou contra. Mas você fuma cigarro, você bebe cerveja? Não, mas maconha ali nos jovens. É os Estados Unidos colocando a maconha para os jovens como forma de alienar os jovens. Caramba, será que é isso mesmo? Tipo, porque foi usado uma vez? Então, tem muita essa visão presente. Só que eu acho que assim, pode ter sido usado assim ao longo da história, mas não necessariamente todo mundo que usa, até porque é uma questão, acho que, muito pessoal, porque conheço amigos que fumam maconha e não gostam, não querem fumar, não sentem nada, dá sono, e outros que adoram, né? Então acho que é uma questão que tem muito mais ter o direito de escolher ou não, do que pensar como ela foi usada ao longo da história para alienar ou não as pessoas, né? Porque eu acho que se a gente for entender como as coisas foram usadas ao longo da história, a gente
deixa de fazer muita coisa. Não vamos produzir mais açúcar porque, enfim, o açúcar no Brasil trouxe escravos para os engenhos. A gente tem que, então, fazer essa ponderação, como foi usado e como é usado hoje. Finalizando, acho que os desafios assim, que a gente tem, pode ter como tornar essas milhares de pessoas que passam pela marcha, que vão lá marchar, mais permanentes no debate, então como atrair aquele militante que vai lá no dia para quebrar o preconceito diariamente que ele sofre, né? E não assim, quando alguém chama de maconheiro, ele não se expor que é maconheiro, sim, sou maconheiro, deveria ter esse direito, e quem sofre por ser proibido sou eu e não a sociedade. E o outro desafio é quebrar preconceitos com as outras drogas, porque a gente, enquanto a maconha, muitos usam orgulhosamente o casaco Bob Marley ou uma plantinha da maconha super feliz na rua, dificilmente você vai ver um cara que, nossa, eu uso cocaína e gosto, defendo o meu direito de usar, de tão maior que é o preconceito dessas outras drogas, né? Eu acho assim, quebrando preconceitos e atraindo mais pessoas para o debate permanente, acho que são bons caminhos aí para a gente conquistar mais gente para o debate, porque a solução acho que não é só política, tem que ser também de debate da sociedade, tem que muito mais pessoas quererem que legalize realmente a questão que não aproveita hoje em dia para legalizar do que convencer mais políticos ao tema, pensando que uma coisa está relacionada à outra no sistema de votos hoje em dia. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E vamos conversar. Abrir para inscrições. João Pedro, primeiro. Então, é assim, eu sou João Pedro, sou químico, sei fazer metanfetamina, doutor. Falou e-mail. E sou do Conselho de Saúde aqui, eleito pela população, de Pinheiros, da Sul de Pinheiros. E fui militante trotskista, viu, colega jornalista? Vou contar um caso. Estava eu lá na praça, aqui em cima, atrás da escola, uns 10 anos atrás, quando a moda era o solvente, né? Tinha um garoto deitado.